Graça e paz, povo Maranata. Tenho várias instruções para vocês hoje, domingo. Começarei com Mateus 5, verso onde Jesus diz que se nossa obra de justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entraremos no reino de Deus. Isso é uma ordem, isso é de alerta. A maioria não excede as obras dos escribas. E é por isso que pouquíssimos entrarão no reino, porque pouquíssimos excedem a obra de justiça dos fariseus. Ontem, aquele vídeo que eu postei, que ela vem feito uma obra de justiça que excede e muito as obras dos escribas e fariseus, né? E que, mesmo assim, orou, clamou, suplicou, jejuou, pediu, chorou, planteou para que Deus desse aquela menininha Maria, lá de Moçambique, para ela adotar. E Deus não concedeu o seu pedido, pois explicou a morte dela, o martírio dela, mais 1000 crianças para o céu. Se ela tivesse, se Deus tivesse dado Maria para essa missionária, está aqui no Brasil com Maria, Jesus ia perder 1000 crianças. 1000 crianças iriam morrer, iriam para o inferno. Porque as crianças, quando chegam a certa idade, 7, 8 anos de idade, elas estão morrendo ali, em média, com 12 anos de idade. Mas quando elas chegam com 7, 8, já é influenciada pelo mal, para o sexo, para a violência, para a prostituição, para drogas, roubos, furtos, enfim. Então, foi necessário Maria morrer para 1000 outras crianças viver. Pela essa obra dessa missionária, que excede e em muito a obra de justiça dos escribas e fariseus da época de Jesus. Então eu fiquei muito consternado e conversei muito com Deus sobre o assunto. E Deus me deu essa primeira instrução. Nessa reta final, precisamos de muito conhecer a obra de justiça dos escribas e fariseus e exceder ela, ultrapassar ela. Sabe? E muito, se possível. Vocês se lembram? Vocês já devem ter lido essa passagem de Mateus 5, né, verso 20. E após ter Jesus um encontro com o apóstolo Paulo, né, que também foi um fariseu, né? Ali houve uma compreensão que qualquer um que busque estabelecer uma justiça com base em suas ações, por mais nobres que sejam, acabam por rejeitar a justiça de Deus. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo explica isso poderosamente no livro de Romanos, capítulo 10, verso 3. Hoje nós vemos aí muitos religiosos e até pessoas não religiosas, ricas e poderosas, que fazem obra de justiça incrível. Você vê atores de Hollywood fazendo obras de justiça nobres com povos africanos, com asilos, com creches, com instituições que cuidam de câncer, de AIDS, de ebola e por aí vai. Mas eles, por mais nobres que sejam em sua ação de justiça, eles nada mais são do que escribas e fariseus dos tempos modernos, pois não conhecem e nem se sujeitam à justiça de Deus.
O povo de Israel, naquela época, procurava servir a Deus, porém sem entendimento. Paulo deixa isso bem claro na carta a Romanos, capítulo 10, verso 2, porque Jesus explicou isso a ele. E por mais que os profetas protestavam, por mais que os profetas ensinavam, por mais que os profetas advertiam, eles não atinavam que estabelecer uma justiça com base em preceitos de homens é rejeitar a justiça de Deus. E a sua maior obra de justiça é para Deus como papel higiênico dos tempos modernos, trapo de imundícia. Agora, hoje, nós não podemos cometer o erro que os escribas e fariseus e o povo de Deus na época cometeram. Precisamos conhecer a justiça que excede a dos escribas e fariseus, que está escrito em Mateus, capítulo 5, verso 20. Lá está escrito assim, Jesus dizendo: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nenhum entrareis no reino dos céus. Diante de uma multidão sequiosa de milagres e pão, sequiosa por solicitude e virtude de Deus, e comida e bebida, Jesus alertou: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Para compreender a declaração de Jesus, precisamos nos socorrer de outra declaração do Mestre, por excelência, feita a um fariseu. Esse registro está em João, capítulo 3, verso 3. Jesus falou assim para o fariseu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Saúde. Gente, os fariseus eram referência moral, ética e religiosa para o povo de Deus na época de Jesus. Aos olhos do povo, os fariseus eram tidos por justos. Assim, também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esse registro está em Mateus 23, verso 28. Em nossos dias, a palavra fariseu é utilizada de modo pejorativo, sinônimo de hipocrisia. Mas à época de Cristo, esse grupo específico de seguidores do judaísmo era visto como homens de Deus, com moral, com justiça. O farisaísmo era uma das severas seitas do judaísmo, uma das mais severas seitas do judaísmo. E os seus seguidores lideravam um movimento para trazer o povo a submeter-se à lei de Deus. Eles eram extremamente legalistas, formalistas e tradicionalistas. O que há em comum entre as declarações que Jesus fez a Nicodemos, um fariseu, e a multidão que ouviu o sermão do monte, que pouco entendia da lei? Você sabe o que há em comum? Eu vou te explicar. As declarações de Jesus demonstram que tanto a multidão, julgada como maldita pelos fariseus, quanto os próprios fariseus não podiam entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Quanto ao povo, Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus.
Quanto aos fariseus, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A impossibilidade do homem se salvar é destacada nos dois versos. O de Mateus 5:20 e de João 3:3. A palavra dirigida ao povo e a palavra dirigida ao fariseu. Sendo algo comum ao mestre, juiz e fariseu. E a multidão que estava ao pé do monte não escapava disso. Tanto aqueles que se achavam mestres, tanto aqueles que se achavam juízes, tanto aqueles que se achavam fariseus, tanto aqueles que se achavam escribas, tanto aqueles que se achavam essênios, tanto aqueles que são africanos, toda a seita do judaísmo, juntamente com a multidão que estava ao pé do monte, todos eles estavam impossibilitados de entrar no reino de Deus. 14 milhões de judeus, cada um na sua classe, impossibilitado de entrar no reino de Deus. Em ambas as declarações, Jesus demonstra que não importa a condição social, econômica ou cultural, está vetado a entrada do homem no reino dos céus, no reino de Deus. Ao revelar que Nicodemos precisava nascer de novo, Jesus demonstrou que a justiça do juiz, que a justiça do mestre, que a justiça do fariseu, que a justiça que estava sobre o povo de Deus estava aquém e além da justiça exigida por Deus. O pré-requisito para você se salvar e salvar os teus é conhecer a justiça de Deus, que deve exceder a dos fariseus. Nicodemos precisava obter justiça superior, assim como os outros fariseus e a multidão, intitulada povo de Deus. Ora, como seguidor da lei, o fariseu Nicodemos não matava, Mateus 5, verso 21. Não roubava, não dizia falso testemunho, João 3, 11. Não adulterava, Mateus 5, verso 27. Se necessário, daria carta de divórcio, Mateus 5, verso 31. Não perjurava, Mateus 5, 33. Amava o próximo, Mateus 5, verso 43. Ou seja, fazia tudo aquilo que os antigos ensinaram. Nicodemos, o fariseu. Do mesmo modo que Nicodemos, a multidão tinha como meta fazer tudo conforme os seus mestres ensinavam. Mas Jesus demonstrou que mesmo que fizesse conforme os escribas e os fariseus, jamais entraria no reino dos céus, pois eles eram cegos guiando cegos para o abismo. Como hoje nós vemos igrejas pregando farisaísmo, pregando teologia da prosperidade, ou outros tipos de teologia, e são cegos guiando seus condutores para o abismo. Cegos guiando cegos para o abismo, sim. Quantos cristãos estão cegamente seguindo seus mestres, seus pastores, seus mentores, e estão cegos, sendo guiados por cego para o abismo, longe da redenção, longe do arrebatamento. Ontem eu mostrei um vídeo onde o pastor disse
que Jesus falou para ele: pregue o arrebatamento, pregue o arrebatamento, pregue o arrebatamento. São pouquíssimos que pregam, que têm essa ousadia, essa coragem, como nós, Maranata, temos. São pouquíssimos que vão entrar no reino do céu. A maioria prega prosperidade. A maioria prega: se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Vai te dar tua casa, vai te dar teu carro, vai te dar tua moto, vai te dar teu emprego, vai te dar teu negócio, vai te dar teu casamento, vai te dar teus filhos, vai te dar tua casa de praia, vai te dar tua casa de campo, vai te dar tua fazenda, vai te dar teu sítio, vai te dar teu pomar, vai te dar teu rancho, vai te dar tua casa no exterior, vai te dar as viagens internacionais, vai te dar a viagem a Israel. A maioria prega assim. A minoria prega: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Arrependa-te, santifica-te, consagra-te, purifica-te, ore mais, jejue mais, madrugue mais, louve mais, medite mais, ganhe mais almas, resgate mais almas, liberte mais alma, cuide mais almas, zele por mais alma, alimente mais alma, nutre mais alma, veste mais alma. Sabe? Jesus demonstrou no Sermão do Monte que é impossível ao homem salvar-se através das suas obras. Através das suas obras. Ora, quem dentre o povo nunca ficou nervoso com o irmão? Quem nunca chamou o próximo de tolo? Como controlar os impulsos do corpo e os anseios do coração e os anseios dos pensamentos? Quem consegue arrancar um braço ou um olho? Quem consegue amar o inimigo? Através do Sermão da Montanha, Jesus demonstrou que tudo que o povo de Israel fazia não era superior ao que os outros povos realizavam. Eles repousavam na lei, porém os gentios também fazem isto naturalmente. Sim, fazem as mesmas coisas que a lei determinava. Paulo registra isso em Romanos capítulo 2, verso 14. O mundo age conforme a lei determina, mas essa justiça não lhes garante a entrada no reino de Deus. São apenas fariseus e escribas do tempo moderno. São apenas povos que dizem: meu Deus está no céu. Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. São aqueles que dizem: Deus só quer meu coração. Mas está escrito: se o povo me honra de lábios, mas seu coração está longe de mim. Diante do que Jesus propôs no Sermão da Montanha aos seus ouvintes, eles ouviram a impossibilidade de se salvarem. Isso está registrado em Tiago, capítulo 2, verso 10. Então, como obter a justiça maior que a dos escribas e fariseus, se é impossível fazer tudo quanto Jesus recomendou? Aos olhos deles é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tanto a multidão, quanto os escribas, quanto os fariseus precisavam alcançar justiça superior. Mas qual justiça é superior à dos escribas e dos fariseus? Como alcançá-las? Eu, Ricardo Luiz, vou explicar. Quando Jesus disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo, o mestre fariseu também se viu envolto em uma impossibilidade. Na mente dele, ele dizia: como poderia um homem voltar ao ventre materno e nascer de novo? Após ter um encontro com Cristo, o apóstolo Paulo, que também foi fariseu, compreendeu que qualquer um que busque estabelecer uma justiça com base em suas ações, por mais nobres que sejam, rejeita a justiça de Deus. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O povo de Deus procurava servir a Deus, porém sem entendimento.
E por mais que os profetas lhe ensinassem, por mais que os profetas se esforçassem para explicar qual é a justiça de Deus, eles não atinavam, não registravam, não aceitavam, não acreditavam, não criam e não creem hoje em nossas pregações, em nossos ensinamentos, talvez pelo partilharem e ainda assim não compreenderem, não atinarem, não a porem em prática. O jovem rico é um exemplo de serviço sem entendimento, visto que desde a mocidade realizava tudo o que a lei preceituava, ensinava e ensina. Porém, faltava-lhe uma coisa: não tinha alcançado a justiça que excede a dos escribas e fariseus. Amar a Deus, amar a Jesus, amar o de natureza tal que o fizesse atender uma ordem imperativa do Criador para vender tudo que tem e segui-lo nas suas aflições, nas suas tribulações, até o reino de Deus. O que ele fazia diante de Deus não passava de trapos de imundície. Jesus até o amava por ele obedecer à lei, mas aquilo não passava de trapos de imundície, que os escribas e fariseus também faziam e faziam muito bem. Deus queria mais, queria exceder esse tipo de justiça, que ele desvalorizasse suas conquistas terrenas ao ponto de obedecer uma ordem imperativa do Criador, do Rei dos Reis. Queria confrontá-lo. A obra de justiça de Deus confronta o homem a saber se ele valoriza mais o que tem ou a Jesus com sua ordem imperativa. Tudo que ele fazia não passava de obras que qualquer um ímpio pode fazer. Estava culpado diante de Deus, como os ímpios estão. Em Isaías 57, verso 12, vai dizer: eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, que não te aproveitarão. Essa profecia se cumpriu também com o jovem rico. Foi publicado para nós que a justiça e a obra que ele fazia não lhe daria proveito algum. Está escrito no livro de Isaías 59, verso 6, o seguinte: as suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obras de violência. Obras de violência há em suas mãos. Sim, a tua maior obra de justiça violenta o teu corpo, a tua alma e o teu espírito e a joga no lago do fogo eterno. Se você não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, dos povos, dos gentios, de maneira alguma entrará no reino do céu. E ao não entrar no reino do céu, entrará no reino das trevas, que queima, arde com fogo e enxofre. O fariseu que subiu ao templo para orar é outro exemplo esclarecedor. Quando em oração agradeceu a Deus por não ser como os outros homens, roubadores, adúlteros, injustos e por aí vai. Deus deixou bem claro que ele não foi justificado. Deus não achou a obra dele, a oração dele, a fala dele, a compreensão dele do que é justiça. Deus não achou nada justo. Está em Lucas 18, verso 14. Ele fazia tudo quanto os antigos prescreveram.
porém não alcançou a justiça que vem do alto. A justiça que excede a dos escribas e fariseus é somente a justiça que vem de Deus. Como obter a justiça maior que a dos escribas e fariseus? Como? Eu, Ricardo Luiz, vou te explicar. Para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Segue-se que em nascer de novo está a justiça que vem de Deus. Se não nascer de novo, o homem não entra no reino dos céus. Portanto, para obter a justiça que excede a dos escribas e fariseus, é necessário você mudar radicalmente sua maneira de pensar, de agir, de falar, de sentir, tanto em relação a Deus próximo. As tuas ações, tuas atitudes, tua fala, teu pensamento, teu gesto tem que estar ligado, sincretizado, linkado mesmo com a de Jesus. Você precisa compreender a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, o agir de Cristo, a fala de Cristo, para trazer diante dos homens, para agir diante dos homens, para fazer diante dos homens. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, se não nascer de novo, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Ao fariseu Nicodemos, Jesus recomendou nascer de novo, e a multidão que entrasse pela porta estreita. Ora, Jesus é a porta, Jesus é o caminho que conduz à vida, e para entrar por ele é necessário nascer de novo, é necessário querer andar no estreito. E aqui em duplo sentido, estreitar tua relação com Jesus, sendo semelhante a ele, falando como ele fala, pensando como ele pensa, agindo como ele age, e aceitar ser prensado nesse estreito, ser esmagado nesse estreito, ser moído nesse estreito, ser castigado nesse estreito, para gerar com tudo isso salvação para os perdidos, luz para os que estão em trevas com esse azeite, unção para despedaçar o jugo do pecado que está em você e que está nos outros, óleo fixador para que esteja sobre você o bom perfume de Cristo fixo. Jesus apontou a necessidade do novo nascimento, porque primeiro o homem pecou. Está em Isaías 43, 27. Desde a queda de Adão, todos os homens são formados em iniquidade e concebidos em pecado. Salmos 51, verso 5 também registra isso. Todos os homens se desviaram desde a madre. Andam errados e falam mentiras desde que nascem. Salmo 58, verso 3. Depois que o homem piedoso pereceu, o Adão, não há entre os homens um que seja reto. Miqueias 7, verso 2 também registra isso. Todos os descendentes de Adão se desviaram e não há quem faça o bem. Salmo 14, verso 3, Salmo 53, verso 3. Visto que mesmo sem causa alguma transgridem. Salmos 25, verso 3. Mas para nascer de novo, precisamos ter a compreensão de que é bom pegar nossas crianças quando nascem e apresentar ao Senhor, para que então o Senhor saiba que ela está agora sob os seus cuidados, sobre a sua unção, sobre o seu azeite, sobre o seu sangue, sobre a sua bênção, sobre a sua salvação, sobre as suas poderosas mãos, que é a única que pode salvar. O pecador precisa morrer para o mundo para viver para Deus. Deus determinou que a alma que pecar, esta morrerá. Então, para estabelecer a justiça que excede a dos escribas e fariseus, é necessário a morte do transgressor. Morte para o pecado, morte para o mundo, morte para a masturbação, para o adultério, para a orgia, para o homossexualismo, para o sexo ilícito, para a zoofilia, para a pedofilia, para a masterfilia. Morte para o álcool, para a droga, para o tabagismo. Morte para os entretenimentos pejorativos. Morte para os filmes violentos ou sexuais. Morte para as novelas violentas ou sexuais. Morte para entretenimentos violentos ou sexuais. Morte para as deste mundo, as ofertas desse mundo,
as conquistas desse mundo, visto que a pena imposta não pode passar da pessoa, do transgressor. Precisamos compreender que o transgressor precisa morrer, porque a pena imposta não pode passar da pessoa, do transgressor. Você é transgressor, tua pena é a morte, morte eterna. Você não pode passar isso para outro. Está em Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Nenhum homem poderia morrer por você, pela tua transgressão, porque ele também é pecador. Agora, Jesus, Deus, se fez homem sem pecado, para assim morrer pela tua transgressão. Mas você nele, que tem o sangue remidor, o sangue redentor. Se você não permanecer nele, você não nasce de novo. Você só nasce de novo se você for um com ele, ter a mente dele, o comportamento dele, a fala dele, o gesto dele, o sentimento dele, a ação dele. Então, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. E se pecares, lutando contra o pecado, para isso ele morreu, para te justificar. Mas se você for negligente, recuso, sabe fazer o bem e não faz, sabe o que tem que fazer, porque Jesus faria e tu não faz, logo, você é um recuso. Você é um anátema. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está morto em si mesmo. E aquele que está morto está justificado do pecado. E aqui tem duplo sentido. Aquele que está morto para o mundo está justificado do pecado, Romanos 6,7. Mas aquele que está morto para as coisas de Deus está justificado do pecado para... Caiu aqui... Não fala não que eu estou gravando. Eu estou gravando. Caiu aqui um negócio. Perdão, gente. Perdão. Bom, somente quando o homem morre com Cristo é que se dá a justiça de Deus. Então, que a tua justiça exceda a obra dos escribas e fariseus, para que você possa entrar no reino dos céus. Ricardo Luiz. A segunda instrução que eu quero trazer é sobre o inferno, que a maioria das pessoas insiste em dizer que não existe inferno. Não existe inferno. Mas eu vos digo, o inferno é um lugar de castigo. Castigo de todos que pecam e se rebelam contra Deus. O inferno não é um domínio do diabo. O inferno é um lugar onde o diabo vai ser castigado. O inferno também é conhecido como lago de fogo. Eu vou provar isso na Bíblia. Eu vou provar na Bíblia que o inferno é real. Eu sei que a maioria fala, será que o inferno existe mesmo? E outros tantos insistem em dizer, não existe. Se eu morrer no pecado, o meu inferno é deixar de existir, dormir eternamente e nunca mais sofrer e nunca mais viver. Mas eu te digo, o inferno existe mesmo. Jesus falou mais vezes sobre o inferno que sobre o céu. Não é uma metáfora. É por isso que não é tão importante deixar com que as pessoas te convençam de que o inferno não existe.
não é tão importante. O mais importante é você procurar saber se o inferno existe ou não. Isso é importantérrimo. O castigo justo do pecado é ir para o inferno, um lugar completamente separado de Deus, que é a fonte de tudo que é bom. Deus é a fonte de tudo que é bom. E o inferno é a fonte de tudo que é ruim. De tudo que você possa imaginar que é bom está com Deus no céu. De tudo que você possa imaginar que é ruim está com o diabo no inferno. E apenas Jesus pode salvar do inferno. Ele levou o castigo do pecado na cruz para salvar todos que creem nele do inferno. Em vez de ir para o inferno, os salvos irão morar para sempre com Jesus no céu. Eu quero trazer vários versículos bíblicos que falam sobre o inferno. Em Apocalipse 20, versículo 10, está escrito: o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo eterno, que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Dia e noite para todo sempre. Serão atormentados dia e noite para todo sempre. Não vão dormir dia e noite para todo sempre. Eles vão ser atormentados dia e noite para todo sempre. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 13, 14, 15, está escrito: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo eterno. Ora, se a morte fosse apenas apagar, dormir, nunca mais acordar, bastava estar no Hades. Mas não. O Hades foi lançado no lago de fogo. Lago de fogo. Mas vamos obter maior compreensão. Mateus 25, verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha, há uma preparação de um lugar que tenha fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Eles sofrerão. Se você está dormindo eternamente, isso não é sofrer. Sofrer a pena da destruição é a destruição da tua relação perfeita que você poderia ter com Deus, sem dor, sem sofrimento, sem aflição, sem tribulação. Sofrerão a pena da destruição de uma relação perfeita que teria com Deus eternamente. Sofrerão com dor, com fogo. Essa separação da presença do Senhor eternamente vai lhe causar sofrimento eterno. Olha o que está escrito em Apocalipse 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados,
os assassinos, os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A primeira é no Hades, a segunda é no lago do fogo. Está em Apocalipse 21, verso 8. Olha o que está escrito em Mateus 5, verso 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento também. A julgamento também. Qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Fogo do inferno. Fogo do inferno. Mateus 5, verso 22. Não tenham medo dos que matam o corpo. Olha só o que está escrito em Mateus 10, verso 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não podem matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Destruir a alma como o corpo no inferno é destruir toda a possibilidade dessa alma ser feliz com Deus na eternidade, no céu. Não é fazer ela dormir no inferno, como muitas pessoas julgam. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos. Olha só, não estão dormindo, estão presos em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. E nesse juízo, serem lançados no lago do fogo eterno. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 9, verso 43 até 48. Se a tua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e parar no inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Está em Marcos, capítulo 9, verso 43 e 48. Em outras palavras, não vá para o inferno, porque o seu verme não vai morrer e esse fogo não vai se apagar. Se você fosse dormir, ora, não havia necessidade de falar de um verme que não morre e um fogo que não se apaga. Por que vai lançar uma alma que dorme num fogo que não se apaga? Se tua alma dorme eternamente. Me explica aí. Olha o que está em Mateus, capítulo 13, versos 41 e 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Ele os lançarão na fornalha ardente. Olha aí. Ele os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Se você dorme, como é que você vai chorar e ter ranger de dentes? Me explica aí. Em João 3,16 está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer é sofrer. Se você está acordado, você não perece, você dorme. Se você dorme, você não perece.
Só perece quem está acordado. Então, vou mandar isso por escrito para todos vocês. Porque, na verdade, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Falou mais para te livrar do inferno do que do céu. Ricardo Luiz.